Queridos, hoje eu quero falar com vocês uma palavra que Deus tem falado há um tempo já no meu coração. E hoje é o dia, né, que Deus providenciou para a gente estar falando a respeito disso. É sobre a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, né, irmãos? Onde será que nós estaríamos? Perdidos, talvez, né, em algum lugar. Alguns não estariam nem vivos, né, quem sabe, porque não teriam alcançado essa graça maravilhosa. Mas graças a Deus, hoje vocês estão aqui, né? Todos nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Eu quero que vocês abram, por favor, em Efésios 2, do 8 ao 9. Esses livros, irmãos, essas cartas, né, Efésios, esses livros menores assim, é uma bênção para a gente aprender, né? Tiago, a gente aprende muito, né? Tiago tem muita palavra boa, direta, assertiva. A Bíblia inteira tem, né, irmãos? Mas esses livros são os livros bem didáticos, né? Então, é interessante vocês estarem lendo eles também. Amém? Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto, irmão, dá maior importância, né? Para a gente compreender sobre a graça de Deus e sua bondade. Ele evidencia a necessidade da fé em Cristo como o único meio de nós sermos contados justos diante de Deus. Vai chegar um dia que todos nós seremos contados diante do Senhor, né? E quem nos justifica é Jesus, né? É a graça salvadora que Deus nos enviou através de Jesus. Nenhum esforço humano pode contribuir para a nossa salvação. É dom, é dádiva de Deus, né? E o que é a graça, irmãos? A graça é favor aos olhos de Deus, né? Mesmo nós não sendo merecedores, mesmo sendo pecadores, o Senhor falou: eu quero você, né? Você é importante para mim. Então, nós somos achados, né, como favor aos olhos de Deus. E, ao contrário da graça, tem uma palavra que o pastor sempre fala, né? Desgraçado é quem não tem a graça de Deus, né? No mundo, esse termo é usado muito, né, do jeito mal, né? Forma pejorativa, né? Quando quer xingar alguém, quando quer falar algo, né, de alguém, eles usam esse termo desgraçado. Mas desgraçado quer dizer que a pessoa está em estado de infelicidade, desventura ou falta de graça divina. Que triste, né, irmãos? Quem não está com a graça está desgraçado, né? Infelizmente. Mas nós, graças a Deus, achamos essa graça maravilhosa. Nós não merecemos, mas pela graça, pelo favor de Deus, nós somos salvos e estamos aqui. Amém? A graça de Deus é o auxílio e a força que recebemos através da expiação de Cristo. Ela nos salva do pecado e da morte e nos fortalece para que a gente possa perseverar até o fim, né? Somente através da graça que nós conseguimos vencer, irmãos. A graça de Deus também foi demonstrada em várias passagens do Antigo Testamento. Noé, né? O Senhor encontrou graça. Encontrou graça aos olhos de Deus. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Abraão e Moisés são exemplos de como a graça de Deus se manifestou na história da vida deles. Essas alianças que Deus fez no passado eram uma expressão da sua graça. Mesmo quando o povo de Israel não estava sendo fiel, o Senhor dispensou essa graça sobre a vida deles, né? E, porém, irmãos, hoje nós vivemos no tempo da graça. A Bíblia relata isso, que nós estamos vivendo nesse tempo. E quando que se iniciou o tempo da graça? Existe um tempo, né?
De acordo com a palavra de Deus, a dispensação da graça começou na crucificação de Jesus e vai perdurar até a sua segunda vinda. Mas a porta da graça irá se fechar, irmãos. A Bíblia nos relata em Lucas 13, 25. Vocês podem abrir lá para a gente estar lendo esse versículo. Que a porta da graça, ela não tem dia marcado, mas ela irá se fechar. A Bíblia nos fala que ela irá se fechar. Lucas 13, 25 diz assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Que triste, né, irmãos? E há muitas pessoas perdendo tempo, falando: não, eu vou esperar mais um pouco, eu não vou para a igreja agora não, eu tenho tempo ainda. Nós não sabemos, né? Porque a Bíblia relata que ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho de Deus há de vir, né? Que ele irá voltar. Jesus ilustra aqui nessa passagem de Lucas, irmãos, que a oportunidade de entrar na vida eterna, a porta da graça, não estará aberta para sempre. Haverá um momento em que essa porta irá se fechar, né? E o tempo da graça irá se esgotar, né? E aqueles que não estiverem escolhido a salvação oferecida por Cristo serão excluídos dessa volta de Jesus, né? O Senhor deixou esses versículos para nos alertar, né? Que a porta da graça realmente irá se fechar. E quem não fez a escolha certa, que é estar ao lado de Jesus, infelizmente irá ficar de fora. Ele vai dizer assim, não os conheço, nem sei de onde vocês são, né? E que essa palavra não venha ser dita para nós em nome de Jesus. A graça, queridos, não pode servir somente para nós. Ela deve agir em nós e transbordar através de nós, né? E atingir as pessoas que estão ao nosso lado, né? A graça nos faz ver coisas de maneira diferente, e a graça também de Deus nos transmite a esperança. Se eu enxergo tudo de um novo jeito, o Senhor abriu a minha mente, eu entendo sobre a graça, essa graça está sobre mim. Eu tenho a esperança viva, que é o retorno de Jesus. O que eu preciso fazer, irmãos? Falar sobre a graça de Deus, né? Relatar essa graça a outras pessoas. Dependemos da graça de Deus para nos regenerar, justificar e sustentar numa vida santificada. Queridos, somente com a graça de Deus nós conseguimos cumprir, entre aspas, porque ninguém faz perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas nós conseguimos que a graça faça isso em nós, se nós deixarmos essa graça habitar em nós. A graça de Deus nos faz segui-lo e obedecê-lo, né? Quão grande amor o Senhor dispensou por nós, né? O sacrifício de Jesus na cruz nos constrange, né? A gente que já entendeu o sacrifício, tem pessoas que não dão valor a esse sacrifício, mas nós já entendemos esse sacrifício. E então nós somos constrangidos, né, a seguir e obedecer ao Senhor, porque muito maior sacrifício Ele fez por nós. E às vezes a gente acha assim, minha vida está tão difícil, está tudo tão ruim, mas a gente não presta atenção em quem está do nosso lado, que às vezes está pior do que a gente. E a gente é tremendamente abençoado, irmãos. Todos nós aqui temos a nossa vida, todos trabalhamos, temos a nossa casa, cuidamos da nossa família. E isso é motivo de nós darmos graças a Deus por tudo que Ele faz em nós, amém? E hoje nós vamos ver algumas características da graça de Deus que eu estou desenvolvendo, você também, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. A primeira característica é a graça de Deus é gratuita e viva. Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23 diz assim:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, a graça de Deus é gratuita e viva. Expressa que a graça divina é um presente incondicional e que tem um impacto transformador na vida de quem a recebe. Ela é de graça, você não precisa pagar nada por ela, e a partir do momento que você aceita essa graça, ela te transforma, ela te regenera. A graça é dada sem merecimento e atua de forma a promover o crescimento espiritual e a santificação do indivíduo, de todos nós. Então essa graça, ela promove algo diferente em mim e em você. Esse versículo destaca a consequência natural do pecado. Se vive no pecado, qual que é a consequência natural, irmãos? A morte, né? E a promessa de vida eterna através da fé em Jesus. Então tem os dois lados. Uma, se você não aceita ao Senhor, você está condenado à morte. E se você aceita ao Senhor Jesus, você tem a promessa da vida eterna. Que maravilhoso, né, queridos? O salário do pecado é a morte. A morte é apresentada como a consequência natural do pecado. O pecado é como uma dívida ou salário a pagar. Traz como resultado morte física e espiritual. Quem vive em pecado, vive devendo, né? E o salário desse pecado, ele vai ter que pagar um dia, será com a própria vida. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna com Jesus nosso Senhor, né? Então nós temos que decidir por Cristo, sempre. A vida eterna é ofertada como um presente de Deus, não como algo que se ganha, né? Essa vida eterna, ela é encontrada em Jesus, que oferece perdão e restauração através da fé. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não acredito nesse Jesus, já viveu há tantos anos, todo mundo fala disso. Só entende quem aplica fé. Se você aplicar fé, você vai entender, você vai se constranger, a graça vai te preencher. A partir do momento que você der uma chance, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber o que é isso, o que é fé, o que é graça, o que é Jesus. Se você der uma chance, com certeza o amor de Deus vai inundar a sua vida, amém? O versículo que nós lemos, Romanos 6, 23, enfatiza a necessidade de reconhecer a natureza do pecado e a promessa de Deus, né? Que é a salvação através de Jesus. Esse versículo nos lembra que, embora mereçamos a morte devido ao nosso pecado, Deus oferece a vida eterna como um presente gratuito e acessível a todos que creem, que tiverem, né, a ousadia de crer em Jesus. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso, sobre a graça acessível a todos. A graça está, irmãos, disponível e acessível a todos. Outra característica da graça é que a graça de Deus é para todos, né? Às vezes você pensa assim, nossa, mas tem uma pessoa que eu conheço que ela é perdida de tudo. É exatamente esse que Jesus quer alcançar com a graça dele, né? Mas tem alguém na minha família que não tem mais jeito. Tem sim, a graça do Senhor pode transformar toda e qualquer situação, amém? Nós vamos ler, queridos, agora Tito 2:11. Sobre a graça de Deus é para todos. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, a graça de Deus deseja alcançar a todas as pessoas. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem alegria que ninguém se perca. O Senhor quer que todos conheçam a Jesus e se salvem.
mas nós somos todos iguais e importantes para o reino. Então a graça maravilhosa do Senhor Jesus, ela é para todos. A graça de Deus é uma oferta de amor, perdão e salvação que está disponível a todos que buscam, né? Todos que abram o seu coração realmente. É um presente precioso que nos capacita a viver uma vida plena e significativa. Todos nós, antes de encontrarmos a graça de Deus, não era vazio, irmãos. Era triste, sem sentido, sem propósito. Talvez você tinha até sentido, porque você tinha que trabalhar, sustentar a sua família, você queria estudar, várias ocupações, mas você não tinha um propósito de vida, que é agradar ao Senhor, servir ao Senhor, esperar pela vida eterna, ter essa esperança. Antes da graça, você não conhecia isso. Então nós temos que entender que a graça do Senhor nos capacita a viver essa nova vida plena. Jesus Cristo é a manifestação viva da graça de Deus. Deus interveio neste mundo para trazer a salvação a toda a humanidade. O plano de salvação, irmãos, está disponível a todas as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Independente de idade, sexo, condição social, nacionalidade, o Senhor Jesus quer salvar a nós, quer salvar a pessoas ricas, quer salvar a pessoas que talvez estejam morando em situação de rua. O Senhor Jesus quer salvar a todos. Por isso a importância de nós proclamarmos a graça de Deus. Às vezes a gente, com o nosso olho natural, a gente acha que a pessoa assim, nossa, você é tão soberbo, tão orgulhoso, tão ignorante, né? Jesus nunca vai dar ouvidos a Jesus. Não somos nós que temos que julgar, nós temos que falar da graça de Deus. E o Espírito Santo faz o trabalho dele, amém? Nosso Deus escolheu um povo para ser exclusivamente seu. Nós fomos escolhidos por ser grande, não fomos escolhidos, irmãos, por ser grande em nação, nem por sermos pequenos. Nós somos escolhidos para ser os melhores, mas o Senhor nos chamou para sermos um povo exclusivo, semelhante a Ele. Nós temos que ser igual a Cristo, a gente sempre fala isso. Nós precisamos cada vez ser mais parecido com Cristo. O Senhor nos chamou para sermos servos, assim como Jesus foi. Jesus falou, eu vim para servir, né? E nós temos que exercitar isso na nossa vida diariamente. A graça de Deus é para todos, independente daquilo que eu ache, né? O Senhor tem mais para todos nós. A graça de Deus trabalha. A graça de Deus trabalha. 1 Coríntios 12:6, irmãos, a graça de Deus, ela não fica parada, né? Não foi somente no momento do sacrifício de Jesus, mas ela continua agindo e atuando sempre. Como nós falamos desde o início, desde a antiguidade, desde o começo da história, a graça de Deus se manifestou de diferentes formas. E ela continua trabalhando e se manifestando. E ela se manifesta em nós, através de nós. Ela se manifesta nas pessoas. 1 Coríntios 12:6 diz assim: há diferentes tipos de atuação, mas o Deus é o mesmo, que efetua tudo em todos. Queridos, nossos trabalhos e atividades são melhores realizados quando são realizados sob a graça de Deus. Então, tudo que nós fazemos precisa da graça de Deus. Tudo que nós somos, como a gente cantou, tudo precisa da graça do Senhor. A graça de Deus se manifesta em diferentes áreas da vida, incluindo trabalho, família, comunidade e relações. Como assim, Ana Paula? Como que a graça se manifesta? Você está cheio da graça e aonde você vai, você leva a graça do Senhor. Por isso que o crente não pode andar de qualquer jeito, não pode dar qualquer testemunho. Nós carregamos a graça de Deus. Então nós temos que andar de acordo com essa graça, irmãos. A graça nos capacita a ser produtivos, honestos, justos no nosso trabalho, buscando a excelência e glorificando a Deus em tudo. Então,
tudo reflete, irmãos, em todos os lugares que nós vamos. Desde um lugar que você vai para fazer um serviço, eu vou fazer o meu RG. Lá você tem que manifestar a sua graça, a graça de Deus na sua vida. Demorou, e eu estou aqui há 2 horas, o meu RG não fica pronto, ninguém me chama, daí você começa a explanar, né? Aí o que você mostra? Você não mostra a graça de Deus, você vai lá brigar, você vai lá arrumar confusão, e não pode ser assim, né, irmãos? Nós temos que manifestar a graça de Deus em todos os lugares que nós formos, sendo produtivos, honestos, justos no nosso trabalho, buscando a excelência e glorificando a Deus em tudo. Então, a nossa vida precisa glorificar a Deus em todas as áreas, em tudo que nós fazemos. A graça nos ajuda a amar e cuidar dos nossos entes queridos, a perdoar e a reconciliar, e a criar um ambiente de paz e amor. É a graça de Deus que nos ajuda, porque às vezes, pela nossa vontade, a gente esgana né, irmãos? Às vezes a gente, perde a linha, e o que nos ajuda a voltar ao eixo? A graça de Deus, porque o Espírito Santo comunica que você já saiu do caminho, e o que você faz? Você respira fundo e volta atrás. É isso que nós devemos fazer. A graça nos inspira a ser solidários, a ajudar os necessitados e a contribuir para o bem comum, espalhando o amor e a esperança. Quem tem a graça de Deus não é egoísta, não quer tudo só para ele. Eu não me importo se o meu vizinho está passando por dificuldade, azar o dele, eu estou bem. Não. Quem tem a graça de Deus, ele se preocupa sim com o próximo, se preocupa com a vida espiritual, se preocupa se tem alimento, se não tem. Isso nós precisamos exercer. A graça nos capacita a orar, a ler a Bíblia e a buscar a comunhão com Deus, fortalecendo a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Quando você não estiver com vontade de orar, de ler a Bíblia, busque pela graça de Deus. Peça, Senhor, me dê graça, me ajude. Eu quero orar, eu preciso orar. Mas muitas vezes nós não temos forças, mas o Senhor nos ajuda, irmãos. Se nós buscarmos força na graça de Deus, nós encontraremos para poder orar, ler a Bíblia e ter mais comunhão com o Senhor. Amém? Outra característica da graça é que a graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios 12 e 9. Eu estava estudando sobre a graça de Deus ser suficiente. Quando Deus fala, para o apóstolo falar, a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você. Aí muitas pessoas que eu estudei falando assim, mas tem muita gente que fala isso, mas não vive na graça. Tudo reclama, tal. Irmãos, a graça de Deus, ela é suficiente para nós, para nos dar força realmente para vencer esse dia mau. Para vencer o dia em que nós estamos querendo murmurar, que nós estamos querendo reclamar. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Neste versículo, o apóstolo Paulo pede para que o Senhor o livre de um espinho na carne que ele estava sofrendo. E o Senhor responde para ele, olha, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Querendo dizer assim, olha, Paulo, para de reclamar, que o que eu estou fazendo por você já é suficiente, E nós, irmãos, em meio às lutas, às vezes, nós pedimos para que o Senhor nos ajude, nos livre da nossa luta, nós reclamamos, mas nós temos que entender que a graça do Senhor, ela é suficiente para nos manter firmes nesses dias ruins. No dia da dor, no dia da dificuldade, a graça do Senhor, ela não quer dizer que o problema irá embora, ela quer dizer que Ele irá te sustentar no dia mau. Amém? Mesmo em meio a cenários difíceis de dor ou grande luta, a graça do Senhor pode ser suficiente para nós.
A graça de Deus é suficiente para nos salvar do pecado e da morte, oferecendo-nos vida eterna. A graça nos capacita a viver uma vida de fé, amor e serviço. Nos fortalece no meio das dificuldades, permitindo perseverar e superar desafios. Nós só superamos muitas coisas, muitos desafios, porque a graça do Senhor está conosco, porque Ele está do nosso lado. A graça de Deus, ela pode preencher, irmãos, todas as lacunas da nossa vida. Todo lugar que você acha que está vazio, a graça do Senhor pode entrar e preencher. E ela nos traz a certeza que nós pertencemos a Ele. Aquela relação, né, que você está sofrendo, mas quando você está orando aos pés do Senhor, Ele derrama o teu bálsamo. Você sabe, é o Senhor que está comigo nesta hora. É Ele quem me preenche. Irmãos, e pertencer a Jesus precisa ser suficiente para nós. Saber que Ele está conosco, que Ele está no nosso barco, que Ele não vai nos deixar, precisa ser suficiente para nós. Amém? Outra característica da graça de Deus é que ela é multiforme. Eu acho bonita essa palavra, irmãos. Multiforme quer dizer muitas formas, né? Ela é de muitas formas. 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Nosso Deus, irmãos, Ele é criativo. O que Ele faz comigo, Ele não vai fazer com você. Cada pessoa, Ele vai agir e trabalhar de um jeito. A graça de Deus, ela se manifesta de diversas maneiras, através de dons espirituais, talentos, habilidades e oportunidades que Ele nos oferece. Cada pessoa é única e recebe dons específicos para contribuir de forma significativa na igreja e na sociedade. Se só todo mundo aqui subir e cantar aqui, vai ter o mesmo resultado? Não vai. Se todo mundo resolver só ministrar, pregar a palavra, não vai ter ninguém para ouvir, né? Então, irmãos, é importante que cada pessoa recebe um talento, um dom especial para contribuir aonde? Dentro da igreja, na sociedade. A graça de Deus não é um presente que podemos simplesmente guardar para nós, mas sim um dom que devemos usar para o bem dos outros. Domingo ainda o ministro Teles falava no CTVIP sobre o conhecimento. Tudo que a gente vai adquirindo e guarda só para a gente tem que dividir o conhecimento. E a graça de Deus é a mesma coisa. Os dons, os talentos, tudo que o Senhor nos dá, nós não devemos guardar somente para nós. Nós temos que dividir com os irmãos, né? Devemos usar para o bem dos outros. Como bons mordomos, devemos usar nossos dons para servir, amar, edificar e fortalecer a comunidade. Como é importante, irmãos, nós ajudarmos uns aos outros e fortalecer a nossa comunidade na fé. O pastor estava falando que vai ter a série sobre sinais e maravilhas, é isso, né? Se Deus te der um dom, você tem que dividir esse dom com os irmãos, né? Contar, que nem o pastor falou, se tiver visão, conte, se tiver sonho, conte, porque isso fortalece a nossa comunidade na fé. A graça multiforme de Deus tem como objetivo não apenas o bem-estar individual. Nós somos abastecidos com essa graça, com esse dom, com esse talento, com tudo isso, nós nos enchemos. Mas ela visa também o crescimento e a edificação da igreja. Por isso nós devemos distribuir esse dom, né? Falar com os irmãos e agir com os irmãos através desse dom também. Cada um dos seus dons e talentos contribui para a unidade e desenvolvimento. Ela nos lembra que somos parte de um corpo maior,
essa graça, irmão, multiforme do Senhor, nos lembra que nós fazemos parte de um grande corpo onde a cabeça é Cristo, né? Nós temos uma função importante nesse corpo, todos nós. Em resumo, a graça multiforme de Deus é uma chamada para usarmos os nossos dons para servir a Deus e ao próximo. Assim como o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, serviço também tem a ver com isso, servir ao Senhor, ao reino e servir ao próximo. Nós devemos servir ao próximo, reconhecendo que somos parte de um corpo maior, em que todos se complementam e se beneficiam mutuamente. Então, se nós fazemos algo bom para o reino, todos nós seremos beneficiados, todos nós, né? Iremos crescer na graça e no conhecimento. Outra característica de Deus da graça de Deus é que ela capacita e ensina. Tem um versículo que diz, que acho que a gente estudou na célula, que a unção capacita. A unção de Deus capacita. E aí eu estudando, a graça de Deus capacita e ensina. Falei, como o Senhor é completo, né? A unção dele, a graça dele, tudo isso nos ensina e nos capacita. Tito 2 e 11 e 12. Novamente, irmãos, um pedacinho do 12 também. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus faz isso, né? Aí a gente vem lembrar também de 1 Timóteo, que diz que a palavra de Deus, ela é também, né, habilitada para fazer isso, para nos ensinar, nos capacitar. A graça de Deus é uma força capacitadora para viver em santidade. Na carta a Tito, Paulo enfatiza que a mesma graça que traz a salvação é a que nos ensina a viver uma vida separada do mundo e do pecado. Então, a mesma graça que nos salva, ela nos diz o caminho que nós devemos seguir. A conduta deve ser alicerçada na doutrina certa, a graça de Deus. Então, a nossa conduta precisa condizer com a graça de Deus. É o que eu falei para vocês. Se nós temos a graça de Deus, nós vamos viver assim, de maneira justa, piedosa e sensata nesta era, né? Enquanto nós estamos aqui. A palavra instrui nesse versículo refere-se a ensino. Inclui o processo inteiro de como educar, como se nós fôssemos realmente crianças, irmãos. É isso que a palavra de Deus faz. Como diz no começo, desde o leitinho até a comida mais forte. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela nos ensina, ela nos educa como se fôssemos criança. Isso tem a ver com instrução, encorajamento, correção e disciplina. É tudo. Nós não vamos só ficar aprendendo. Se nós estivermos errado, a graça irá corrigir e disciplinar a nossa vida, né? Porque o Senhor corrige a quem ama. Tudo isso é o que a graça de Deus exerce em nós. Ela nos capacita a viver uma vida melhor. Tudo que somos e fazemos, só executamos por causa da graça abundante de Deus. Tudo que nós somos, né? Nós não devemos, aqui no comecinho diz, né, no versículo, que a graça vem de Deus para que a gente não se glorie. E é isso, irmãos. Tudo que nós fazemos é só por causa da graça de Deus. Se nós estamos aqui é por causa da graça de Deus. Tudo que nós temos é por causa dessa graça maravilhosa. Outra característica da graça de Deus é que ela justifica. Ela nos justifica. Romanos 3 e 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O tema central da justificação é que, embora o homem, sem dúvida alguma, mereça ser declarado culpado, Deus o declara justo por causa da confiança em Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, né? Então, nós só somos salvos por conta desse sacrifício, irmãos, que o Senhor fez na cruz. Não é por merecimento nosso, é dádiva de Deus. Ninguém leva uma vida, irmãos, perfeitamente virtuosa, nenhum de nós aqui. Uma vida santa, justa, né? Pelo contrário, nenhum de nós é justo. Todos pecaram e destituídos foram da graça e da glória de Deus. Todos nós, né? Pecamos. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na lei. Você fala assim, não, mas eu sigo a Bíblia direitinho. Falou que não é para matar, eu não mato, eu não roubo, eu não faço. A lei, irmãos, nós não conseguimos cumprir inteiramente. O único que cumpriu foi Jesus. Então, somente por ele nós alcançamos a graça de sermos salvos. Amém? Cristo sim cumpriu toda a lei e foi sacrificado por nossos pecados. E pelo seu sangue nós fomos justificados. Então não adianta, né? Nós tentarmos dizer que nós somos bons. Nós não somos nada. Sem a graça de Deus, sem a presença de Jesus, nós somos condenados, né, à morte. Isso mesmo que tem para nós. Mas graças a Deus que Ele nos salvou e nos redimiu. A justiça humana, ela não apaga o erro, ela apenas condena. Mas a justiça de Deus purifica o pecador. Então essa graça sobre as nossas vidas é a maior bênção, irmãos, que nós recebemos do Senhor. É essa graça que se derrama sobre nós todos os dias. Quando nós erramos e nos ajoelhamos e pedimos ao Senhor graça, misericórdia, me perdoe, o Senhor nos cobre com essa graça e nos justifica. Amém? Outra característica da graça é a graça de Deus nos faz crescer. Segundo a Pedro 3:18. Nenhum de nós, né, irmãos, queremos ficar parado, anãozinho na fé. Todos nós queremos evoluir e crescer. Então, a graça de Deus, ela contribui no nosso crescimento também. Segundo a Pedro 3:18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A melhor saída, irmãos, para nós evitarmos o engano na nossa vida, o erro em nossa caminhada, é conhecer mais ao Senhor. Estar conectado cada vez mais a Ele. É procurar saber mais da palavra. Procurar saber quais são os desígnios do Senhor para a minha vida. Qual é o projeto que Deus tem na minha vida. O que eu devo fazer para agradar ao Senhor durante a minha caminhada. É isso, irmãos. Conhecer mais ao nosso Deus. Eu lembro que acho que foi o Rodrigo Domênico que postou o vídeo que perguntava para várias pessoas, você sabe um versículo do Alcorão? Não sei se é versículo que fala. Perguntaram sobre a Bíblia, a pessoa não sabia, se dizia cristão e não sabia. Não tem como, irmãos, nós nos dizermos cristãos e não sabermos da palavra de Deus, né? Esses dias eu brinquei no carro com as crianças, eu falei, vocês têm que decorar versículo. Tem que saber de cor sim, irmãos, porque a palavra de Deus, ela entra em nosso coração, ela nos ensina e nos instrui. Então nós precisamos conhecer a palavra do Deus que nós dizemos que servimos. Se nós servimos a Deus e não conhecemos a palavra dele, nós estamos errando e pecando, né? Duas coisas. E aí diz aqui, crescei na graça. Indica que o crescimento espiritual é um processo contínuo, alimentado pela graça de Deus, que é o favor imerecido dele, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos cada vez mais buscar essa palavra.
A passagem que a gente leu, aqui em 2 Pedro, incentiva a buscar um conhecimento profundo e íntimo de Jesus, compreendendo sua natureza e sua obra na salvação. Quando alguém te perguntar, você tem que saber. Não, eu creio em Jesus, ele foi crucificado, foi levado, ao matadouro, mas 3 dias depois ele ressuscitou, e é por isso que eu vivo, porque um dia ele prometeu que voltará para buscar um povo escolhido. A gente tem que ter esse discurso na ponta da nossa língua. Talvez você não vai saber dizer para a pessoa um versículo, um endereço, talvez você não consiga recitar um versículo inteiro, mas você precisa ter conhecimento do Deus que você serve, amém? Tudo que Deus faz é para continuar, permanecer e aumentar. Então, se você começou o processo de conhecimento da graça de Deus, você não pode parar. Você tem que continuar. Basta você buscar. Nós precisamos aprender, irmãos, a gastar tempo com Jesus. A gastar tempo lendo a Bíblia, orando e buscando o Senhor. Em Oséias 6:3, eu peguei uma versão diferente, irmãos, que diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera, que regam a terra. Amém? E há algumas versões que diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós não podemos parar, nós não podemos achar assim, eu já estou legal, eu já sei um pouco da Bíblia, eu vou nos cultos, eu não perco, eu estou... Não, irmãos, nós precisamos querer mais, precisamos querer crescer mais nessa graça e nesse conhecimento que tem disponível para quem quiser, irmãos. Não é somente para o pastor, para o irmão Teles que faz o CT VIP, que tem um grande conhecimento, mas é porque ele gosta de estudar, ele estuda sempre. Nós podemos também aprender a estudar a palavra de Deus, gostar mais de estar junto da palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Conclusão. Jesus também cresceu na graça e no conhecimento. E é o nosso maior exemplo, irmãos. Para tudo, o Senhor Jesus nos dá exemplo, para todas as áreas da nossa vida. Lucas 2:40 diz assim: o menino crescia e se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, é assim que tem que ser a nossa vida, Se encher, se fortalecer, cada dia mais crescer. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre as características da graça de Deus. E eu quero te fazer um convite nesta noite, que você se fortaleça e cresça nessa graça. Amém? Que a graça do Senhor abunde sobre a sua vida, de maneira que você seja capacitado, justificado e plenamente cheio dessa graça para poder vencer. Amém? É uma graça que às vezes, irmãos, nós não entendemos, Como assim? Ele mandou o seu filho por nós. Nós não merecemos, porque ninguém faria isso, daria o seu filho por outra pessoa, mas nós temos a graça do Senhor disponível para nós. Então, se apegue a essa graça para que você possa viver. Por isso, de hoje em diante, se aproprie desta palavra e viva debaixo dessa graça maravilhosa que Deus nos ofertou. Irmãos, a nossa vida será muito mais completa se nós vivermos sob a graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa continuar falando no coração de cada irmão e que nós venhamos cada vez mais crescer e nos fortalecer nessa graça. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos?